Oi gente, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar um vídeo e hoje vai ser um tema muito importante que é sobre o papel da igreja diante de todo esse cenário do coronavírus. Rapidinho, para não perder o costume, não se esqueçam de fazer inscrição aqui no canal, aquela mesma história de sempre. Se você está vendo pelo Instagram, o link está aqui na minha bio, e se você está aqui no YouTube mas ainda não fez a sua inscrição, é só clicar aqui embaixo e fazer. Outra coisa importante também é você estar compartilhando esse vídeo com pessoas que você conhece, que você saiba que tem interesse no assunto. E sem mais delongas, né, pai? Porque tem muita coisa para falar. Tem algumas perguntinhas básicas pra gente responder essa noite. E eu sei que muitos de vocês estão com dúvidas a respeito de qual deve ser o nosso papel como cristãos no meio de toda essa crise. Vai falar hoje é esse, entendendo o contexto bíblico da situação que nós estamos vivendo. E aí, pai, o que a gente pode falar sobre isso? Larissa, a gente pensa naqueles princípios básicos da sã doutrina, né? Só Cristo, só fé, só graça, só palavra e glória somente a Deus. Então, nesse momento, a humanidade toda está reconhecendo que é fraca, é mortal e precisa de Deus. A coisa mais importante nesta terra é a glória de Deus. E é o momento da gente parar para pensar nisso. E no que diz respeito à igreja, a coisa mais importante para a igreja é a glória do Senhor. Então o pecador é fraco, é mortal, precisa de Deus. É hora de buscar ao Senhor, de crer somente no Senhor. Agora, é claro que o Senhor tem uma palavra para a sua igreja e também para o mundo nesse momento. E nós temos aqui o livro da Revelação, a palavra de Deus toda é o livro da Revelação. Nós temos aqui, vou citar de maneira especial, Apocalipse. Então, a revelação serve para quê? A revelação serve para que a gente fique sabendo de certas coisas e para que a gente se prepare, para que haja uma prevenção. E lá no primeiro século da cristã, Jesus Cristo disse assim: isto aqui é o princípio das dores. Então, no tempo de Jesus se começou o princípio das dores. Esse princípio das dores antecede a volta de Cristo. Agora, na minha maneira de pensar, esse princípio das dores estão ali resumidos em Apocalipse, nos selos e nas trombetas. As trombetas têm como alvo principal os descrentes. Trombeta é barulho, aquele barulho silencioso. E tem como propósito chamar a atenção do mundo, para que o mundo pecador se volte para Deus. Inclusive, é o que a gente anda vivendo não só com essa crise, né, do coronavírus, mas com muitas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, é para chamar a atenção. Então, trombeta é aquele barulho silencioso. É claro que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É preciso que a gente pregue a palavra de Cristo. Mas as trombetas são, na verdade, é uma manifestação do amor de Deus, porque o que Deus quer mesmo é salvar o pecador. Tem também os selos. E a gente lembra lá em Efésios, quando a palavra diz que depois que ouvimos a palavra da verdade, do Evangelho que nos salvou, tendo nele também crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, os selos se referem aos crentes. E quando a gente compara ali, aqui em Apocalipse, selos e trombetas, assim, é quase que igual, é quase semelhante. O que a palavra está dizendo é o seguinte, que aquilo que acontece, vai acontecer, está acontecendo com os crentes, pode também acontecer com os crentes. Nós não estamos imunes. Mas eu acho interessante que há uma promessa aqui, assim, específica de Deus para o mundo por causa dos crentes. Quando em Apocalipse 7 diz assim, versículo 1, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos de Deus. Então essa promessa é o seguinte, diz que
enquanto tiver eleitos de Deus aqui nesta terra, nem tudo será danificado. Vamos ter ainda água, vamos ainda ter peixe, vamos ainda ter carne, vamos ainda ter trigo, tá? Porque enquanto tiver salvo aqui nesta terra, até que se complete o número, no meu modo de entender, dos eleitos, aqui nós temos os 144 mil, que para mim é um número segurado, que na contagem de Deus é um número perfeito. Na contagem humana, versículo 9 de Apocalipse 7 diz: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E aí, na contagem humana, é uma grande multidão que ninguém pode enumerar. Então tem essa promessa aqui para o mundo por causa dos eleitos. Porém, aquilo que nós falamos, a revelação é para que a gente, para que nós venhamos a nos prevenir, para que tomemos medidas de prevenção. E Apocalipse capítulo 6, versículo 8, fala que para os selados tem aqui fome, pragas. Então, aquilo que acontece com os descrentes pode acontecer conosco também. Nós não estamos imunes a pragas. Tanto isso é verdade que nós nos vacinamos. Exatamente. Isso é até interessante, né? Porque tem muitas pessoas usando apenas aquele texto isolado que diz: praga alguma chegará até você. Como que a gente pode trazer isso para a nossa discussão? O crente que adoece, ele é amaldiçoado? Não tem maldição na vida do crente, tá? Então, lá na cruz, o Senhor levou todas as nossas maldições, está escrito em Gálatas 3, 14 e 15. Todos nós somos benditos. Então, as maldições da vida do crente fazem parte daquilo que a gente chama de velha vida, que está eternamente sepultado na sepultura de Cristo. Todo crente em Jesus é bendito. Agora, na nova aliança, a nossa fé é do coração. Habite Cristo pela fé em vosso coração, diz a palavra. E não vos deixei levar por doutrinas várias estranhas, o que vale é ter o coração confirmado de graça, e não por seja lá o que for. Então a nossa fé é no coração. E eu lembro que Paulo falando para Timóteo, ele disse: tome um pouco de vinho. Tinha lá a úlcera, ele falava também por causa das suas frequentes enfermidades. E para Trófimo ele disse: deixei Trófimo doente em Mileto, tá? Então, na sã doutrina, as pragas que não alcançam o crente são as pragas espirituais. O crente, ele ama Cristo, ele ama a palavra de Deus, ele ama os irmãos em Cristo, ele ama a igreja de Jesus, e ele quer pregar a palavra de Deus. E a família dele é envolvida na obra do Senhor, não tem pragas espirituais, ele não é comprometido com o erro, com o mundo, com o pecado, com o mal. Mas pode adoecer. Aqui fala pragas literalmente no que diz respeito aos seus. Pragas, Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Ele são pode as doenças, adoecer. né? Daqui da terra. O próprio Paulo tinha uma enfermidade, né? Não sabe exatamente o que era, um espinho na carne e mensageiro de Satanás. Então isso aqui, nós só vamos ter corpo perfeito quando Cristo voltar, até porque aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu. Então, precisamos pensar, como Paulo diz lá em Colossenses, olhar para as coisas do alto onde Cristo vive e viver nesta terra de uma tal maneira que glorifiquemos o nome do Senhor e anunciemos o Evangelho de Cristo. É errado as igrejas cancelarem temporariamente os cultos, obedecendo às recomendações que estão sendo feitas por autoridades da saúde? Veja bem, a recomendação não é contra a nossa fé. A recomendação é a favor da vida, é a favor da saúde. E nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos ser os primeiros a zelar pela saúde, pelo bem-estar de todos, em especial das crianças, dos idosos, dos mais carentes. É nosso dever proteger os mais fracos, em especial. Então, a recomendação não é contra a nossa fé.
A recomendação é para proteger a saúde. Alguém diz assim, mas pastor Ediel, Deus não cura? Claro que Deus cura. Deus não protege? É claro que Deus protege. Mas a palavra diz que nós não devemos tentar a Deus. Como o diabo tentou Jesus e disse, faça aquele milagre, se joga lá de cima e tal. Não, porque não é necessário. O Senhor realiza o milagre quando é necessário, quando é para a glória dele, e nós não devemos tentar a Deus. E a palavra também nos ensina lá na sã doutrina que nós devemos ser sóbrios e criteriosos em tudo. Sim. Tá? Então é o momento da gente ter a sobriedade que o Espírito Santo dá. É uma recomendação temporária e é também, eu vejo o tempo da gente parar e orar. Domingo, na nossa igreja, nós estivemos vendo com a apresentação dos jovens aquela carência especial da Europa no Evangelho. A grande rejeição daquele povo ao Evangelho de Cristo. Neste exato momento, os europeus estão entendendo que eles são fracos, pecadores, mortais. Centenas de milhões estão nas suas casas e eu estou orando para que eles entendam isso, para que eles leiam a palavra de Deus, para que muitos deles se lembrem dos antepassados da fé e voltem para Jesus, que é a nossa esperança. Então, a palavra diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o Senhor chamou com um propósito. Deus tem um propósito para tudo, ainda que aos olhos humanos aquilo não pareça bom. Mas o maior desejo de Deus, o desejo de Deus é salvar o pecador. O desejo de Deus é que o pecador não enfrente o juízo eterno. Por isso ele permite estas coisas e nos advertiu também para termos cuidados com essas coisas. E a igreja não é o templo físico, né? Também não. A igreja somos nós, então acho que nesse momento, se a recomendação é essa, a gente pode orar em casa, Claro. não é? Fazer o culto doméstico com a sua família, com as pessoas que estão perto de você, tendo cuidado com as recomendações de higiene. Nós estamos aqui como cristãos também para dar exemplo para a sociedade. A Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades, não é? Não é só o governador, o presidente, as autoridades também em determinados assuntos, as autoridades em saúde. Se nós temos recomendações, como é que a gente pode querer que as pessoas de fora vejam em nós a diferença se nem a gente vai fazer a diferença, né? Eu volto a falar, a recomendação não é contra a nossa fé. A recomendação é a favor da vida, da preservação de vida. Não é uma perseguição religiosa. E eu particularmente não sou contra a igreja, sou a favor da igreja. Tanto é que nas nossas escolas dominicais, nós estamos com uma série de estudos que fala que o Senhor investiu em minha vida para que eu glorifique a Cristo na igreja. Porém, o Senhor permitiu que esse momento nós sejamos criteriosos, sóbrios, zelosos, pensemos nos nossos idosos, nas nossas crianças, Nos debilitados. Então, a igreja tem que ver isso e orar também para que muitas vidas se convertam ao Senhor Jesus Cristo nessa época. Orar para que o Senhor guarde nossos irmãos missionários. Então é um momento que eu vejo que o Senhor preparou para que nós, como crentes em Jesus, estejamos mais perto do Senhor, orando pelos missionários, orando pelos perdidos, pensando nas pessoas carentes, necessitadas, e como podemos fazer para ajudar os carentes, os necessitados. E a nossa maneira de contribuir com as autoridades de saúde sanitárias é essa, tá? Nós precisamos ser exemplo em tudo, até mesmo de obediência. É claro que se vier alguma determinação contra a nossa fé, é outra história. Outra história, mas aqui não é contra a nossa fé. Tá? É um momento de preservarmos vidas. E temos que ser, como já falamos, sóbrios e criteriosos. E saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o Senhor chamou com um propósito. Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Eu espero que essa palavra tenha edificado você, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu acho que deu para esclarecer bastante dúvidas. E é isso.
A recomendação é que realmente, se você tiver como ficar em casa, fique em casa. Muito bem. Né? Se você estiver doente e você vê que não tem como ir para a igreja, não vá, tenha consciência, né, com a sua vida, com a vida das pessoas que estão ao seu redor, porque não é um momento de uma perseguição religiosa. Não é não. É um momento de nós termos consciência disso, não é uma perseguição religiosa. É um problema de saúde pública e que nós temos que dar exemplo, nós temos que testificar de Cristo também através disso. Certo? Um beijo para vocês, que vocês tenham um ótimo resto de semana e qualquer coisa nós estamos por aqui, né, pai? Com certeza. Tchau. Boa noite.